Fala pessoal, beleza? Vou estar gravando aqui agora, pessoal, correção da lista de energia no cotidiano, certo? Entretanto, eu não vou corrigir a lista inteira. O que eu vou fazer? Eu vou corrigir os exercícios mais pertinentes, ok? Como assim, professor? Exercícios mais pertinentes. São os exercícios que eles cobram realmente o que eu vou estar cobrando de vocês na prova, ok? Vocês tendo o domínio desses 6 exercícios, na verdade são 5 exercícios. Tendo domínio desses 5 exercícios, vocês conseguem fazer a prova sem problema, tá? E aí, que exercícios são esses, professor? Vou corrigir o exercício 6, o exercício 7, o exercício 12, o exercício 16 e o exercício 21, certo? Caso reste alguma dúvida sobre outro exercício, eu posso estar conversando, mas em suma eu vou resolver esses 5 aqui, ok? Vou resolver esses 5 e aí, porque sim, como eu falei, esses 5 eles já tratam bem de tudo que a gente, tudo que eu quero falar, né, na prova desse bimestre de energia no cotidiano, beleza? Então bora lá, para começar do exercício 6. Ele diz o seguinte: o pêndulo balístico é um sistema utilizado para medir a velocidade de um projétil que se move rapidamente. Um projétil de massa M1 é disparado em direção a um bloco de madeira de massa M2, inicialmente em repouso, suspenso por 2 fios, como ilustrado na figura. Após o impacto, o projétil se acopla ao bloco e ambos sobem a uma altura h. Aí aqui, né, tem a demonstração, tudo certinho, e aí vem o seguinte: considerando que haja conservação da energia mecânica, determine o módulo da velocidade do conjunto bloco-projétil após o impacto e, a partir do princípio da conservação da quantidade de movimento, determine a velocidade do projétil. Então aqui, pessoal, eu vou ter 3 momentos, ok? Que esses 3 momentos serão esses, professor. Eu vou ter um momento do bloco parado, eu vou ter um momento exatamente quando a bala encosta aqui, né? No momento exato que a bala encosta aqui no meu bloco, e eu vou ter um terceiro momento onde a bala entrou, ela penetrou aqui e aí ela vai fazer esse bloco gerar esse movimento, ok? Primeiro, vamos resolver primeiro a A aqui. Ele fala aqui, ó, considerando que haja conservação da energia mecânica, determinar o módulo da velocidade do conjunto do bloco projétil após o impacto. Então, qual vai ser essa quantidade de movimento, pessoal? Essa quantidade de movimento tem 2 formas da gente calcular ela. Primeiro eu vou calcular aqui, ó. E qual é a primeira forma da gente calcular? A primeira forma de calcular essa quantidade de movimento vai ser vou fazer aqui no cantinho porque essa é a forma, não vai estar correta e depois eu vou refazer para vocês entenderem. Primeira forma aqui, ó, é o seguinte: quantidade de movimento, né? Eu sei que é igual a massa vezes velocidade, ok? Então, o que eu posso dizer aqui, né? Ele pergunta para mim, pede para mim determinar o módulo da velocidade do conjunto bloco-projeto após o impacto. Eu conheço aqui, ó, a massa da bala antes do impacto. Eu sei que a massa da bala antes do impacto é M1 e eu vou ter uma velocidade inicial aqui, certo? Após o impacto, né? Após o impacto, a velocidade do conjunto massa-bloco, eu posso chamar ela de uma velocidade final, e essa velocidade vai ser igual ao quê? Essa quantidade de movimento vai ser igual ao quê? Vai ser igual a massa do projétil mais a massa do bloco, que multiplica essa velocidade nova, que eu vou chamar de velocidade final. É essa velocidade aqui que ele quer. Então eu poderia dizer que essa velocidade final ela é igual a massa 1 vezes velocidade inicial, tudo isso dividido por massa 1 mais massa 2, ok? Por que eu fiz isso? Porque aqui basicamente massa 1 mais massa 2 estão multiplicando, passei para o lado de cá, dividindo, eu fico com essa equação aqui. Só que essa equação aqui não resolve o nosso problema, ok? Por que ela não resolve o nosso problema? Porque quando ele pedir aqui para a gente, na B,
para a gente partir da conservação da quantidade de movimento e determinar a velocidade inicial do projétil, a gente vai ter que avaliar dois momentos. Que momentos são esses? A gente vai ter que avaliar aqui, ó, o momento do impacto e antes. E esse cara aqui, ele não vai explicar muito bem para a gente como é que ela se comporta aí. Então, o que eu vou fazer? Assim como a questão ela fala para a gente, né, eu vou analisar a conservação da energia mecânica. E se eu analisar a conservação da energia mecânica, o que eu vou ter analisando a conservação da energia mecânica? Eu vou ter que massa 1 mais massa 2, que é do bloquinho aqui, né? Já o bloco inteiro, vezes a velocidade final ao quadrado, ou seja, no momento que a bala encosta aqui, eu tenho essa velocidade, né, desse bloquinho, e eu posso dizer que eu tenho aqui uma energia cinética, né? Então, energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, eu tenho a massa desse bloco mais o projétil, que é esse momento aqui, eu vou chamar aqui de momento B, momento A, momento C, ok? Esse momento B aqui, eu vou ter essa energia cinética, e nesse momento que esse conjunto aqui, ele chega aqui em cima, eu tenho essa situação aqui do momento C. No momento que o conjunto, bala, bloco, percorre essa altura, eu não vou ter mais energia cinética. Eu vou ter apenas o que? Vou ter energia potencial gravitacional. Então, eu vou ter massa 1 mais massa 2, que é a massa do conjunto, vezes gravidade, vezes altura. Ok? Só lembrando que a fórmula de energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, e a fórmula de energia potencial gravitacional, né, é igual a massa vezes gravidade vezes altura. O que eu fiz aqui embaixo é isso aqui em cima, né? A única diferença é que eu substituí a massa por essa M1 mais M2, que é a massa do conjunto bala-bloco. Ok? Uma vez que eu tenho isso aqui, o que eu posso fazer, professor? Eu posso simplificar algumas coisas. Posso simplificar aqui, ó. Eu tenho isso aqui multiplicando aqui, então eu posso cortar esse M1 mais M2, cortar esse M1 mais M2 aqui. E aí sobra quem aqui como meu VF? Meu VF vai ser igual a 2GH, porque o 2 estava dividindo, passa multiplicando. E esse 2 aqui que está elevando ao quadrado, eu passo ele aqui como raiz, ok? Então eu posso descrever a velocidade final dessa forma, eu posso descrever a velocidade final dessa forma. Qual vai ser mais conveniente para nós? Vocês vão ver que essa daqui vai ser mais conveniente. Por quê? Porque na B, isso aqui então é já a resposta da A. Circular aqui. Essa é a resposta da A. E por que essa resposta é mais conveniente para nós? Porque na B, ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte, a partir do princípio da conservação da quantidade de movimento, determinar a velocidade inicial do projétil. Então, eu sei que quantidade de movimento no momento do impacto tem que ser igual a quantidade de movimento antes do impacto, ok? Por que eu vou considerar isso? Porque aqui eu vou considerar, né, o princípio da conservação da quantidade de movimento. É importante para cada uma das questões a gente considerar, né, na primeira a energia mecânica. Então isso aqui está certo? Tá, mas ele pediu para a gente considerar a energia mecânica, por isso a gente fez aqui, utilizou essas fórmulas. E aqui na segunda a gente vai considerar o princípio da conservação da quantidade de movimento para determinar a velocidade inicial do projétil. Então, quantidade de movimento inicial, né, aqui antes do impacto, né, no impacto na verdade e antes do impacto, como é que eu vou ver isso? Eu vou escrever aqui, ó, massa 1 mais massa 2 vezes uma velocidade que eu vou chamar de velocidade final, que é a velocidade do impacto, ela vai ser igual a quem? A massa 1, porque antes do impacto eu só tinha aqui o projétil, é esse caso aqui, né? Se aqui, nesse caso aqui, eu avaliei B e C, aqui eu vou estar avaliando A e B, ok? Então,
essa velocidade final que eu acabo de calcular aqui, ela é isso, né? Essa velocidade para esse conjunto massa 1, massa 2, que vai ser igual a massa 1, que é só a massa do projétil, vezes a velocidade inicial do projétil, que eu não sei é quem eu quero descobrir, né? Então, partindo desse pressuposto aqui, o que eu posso fazer? Eu já tenho tudo isso aqui, né? É só isolar aqui os fatores. Então, ó, se eu isolar o V0, que é quem eu quero descobrir, vai ficar massa 1 mais massa 2. Esse M1 tá multiplicando, passa dividindo para o outro lado. Então, vou colocar aqui massa 1 dividindo. E aí eu posso colocar todo mundo aqui em parênteses, essas massas, e multiplicar aqui por VF. Só que eu já vi que VF é igual a 2 raiz, né? É raiz quadrada de 2GH. Então eu posso colocar aqui, ó, vezes, ao invés de colocar VF, coloco vezes raiz quadrada de 2GH. Ok? Então essas são as respostas. Beleza, pessoal? Da questão 6. Questão 6, então, aqui, ó, resolvida. Ok? Aqui para A, aqui para B. Beleza? Tranquilo? Como eu falei para vocês, né? Vamos resolver aí a questão 6, agora vamos para a questão 7. A questão 7 fala o seguinte: uma esfera se move sobre uma superfície horizontal sem atrito. Num dado instante, sua energia cinética vale 20 joules e sua quantidade de movimento vale, tem módulo, né? 20 newtons vezes segundo. Né? Então aqui eu tenho a energia, né? Ele fala específica, energia cinética, e aqui eu tenho uma quantidade de movimento. Ele pega e fala que nessas condições é correto afirmar que sua velocidade vale 1, velocidade vale 5, velocidade vale 10, massa é 1 ou massa é 10. O que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que a energia cinética, né? Esses 20 de energia cinética tem que ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A gente sabe que esses 20 da quantidade de movimento tem que ser igual a massa, igual, né, professor? Igual a massa vezes velocidade. Percebam que tanto velocidade quanto massa aparecem nas duas fórmulas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso isolar um dos dois. Vou isolar, nesse caso aqui, a massa. E o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que a massa é igual a quem? Massa, nesse caso, é igual a 20 dividido pela velocidade, certo? Fazendo isso, eu posso pegar isso aqui e substituir ali. Então eu vou ter, substituindo, eu vou ter que 20 é igual, é massa aqui, não vou colocar massa, eu vou colocar 20 sobre V vezes V ao quadrado dividido por 2. V ao quadrado vezes V ao quadrado dividido por V, eu corto aqui, eu vou ter que 20, né, é igual a 20V dividido por 2, né? Resolvendo aqui, vai ficar o quê? Eu vou fazer assim, ó, fica bem fácil de entender. Eu corto o 2 com o 20, fica 10, o 10 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, V vai ser igual a quem? 10 dividido por, no caso aqui, 20 dividido para 10, dá igual a 2, né? 2 metros por segundo. Agora pensa aqui comigo, ó. Pensa aqui comigo. Se a velocidade aqui, ó, é 2 metros por segundo, se a velocidade é 2 metros por segundo, pensando nessa fórmula aqui, ó, se a velocidade é 2, quanto que tem que ser a massa para isso aqui dar igual a 20? Qual o número que eu vou multiplicar por 2 para dar igual a 20? Ainda posso fazer aqui para ficar mais fácil ainda. Se 20 é igual a m vezes 2, m é igual a 20 dividido por 2. Logo, m é igual a 10. Então, a massa tem que ser de quanto? De 10 quilogramas. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos agora para a nossa próxima questão, questão 12. Questão 12, ela diz o seguinte, ó. Na situação apresentada na figura a seguir, desconsidere o efeito do atrito.
Estando todas as partes em repouso no início, uma pessoa puxa com sua mão uma corda que está amarrada ao outro barco. Considere que o barco vazio B tenha metade da massa do barco, mais a pessoa que forma o conjunto A. Ou seja, se aqui eu tenho uma massa M, aqui eu tenho uma massa 2M, porque esse aqui pesa 2 vezes esse aqui. Aí ele fala o seguinte, assinale as proposições corretas. Após a pessoa puxar a corda, ambos os barcos se moverão com a mesma velocidade? Errado, pelo princípio da conservação de energia. Como assim, professor? Se ele está puxando, ele está fazendo uma força aqui, né? Essa força, essa tensão aqui, né? Uma força de uma corda, ela só puxa. O que acontece? A quantidade de movimento aqui vai ser a mesma. Entretanto, para ter a mesma quantidade de movimento, a quantidade de movimento aqui no barco A vai ser igual à quantidade de movimento no barco B. Entretanto, a quantidade de movimento do barco A vai ser 2m vezes uma velocidade A. A quantidade de movimento em B vai ser apenas m vezes uma velocidade em B. Ok? Se eu simplificar, eu corto m com m aqui, eu vou encontrar o quê? Que a relação entre VB dividido por VA vai ser igual a 2. O que isso significa, professor? Significa que a velocidade em B ela vai ser o dobro da velocidade em A. Ok? Significa que a velocidade em B é o dobro da velocidade em A. Não, professor, não entendi. Pensa assim, ó, que eu tenho duas velocidades. Tenho uma velocidade C e uma velocidade D. Ok? Vamos pensar que a velocidade C, ela é o dobro da velocidade D. Então, a velocidade C é 40 e a velocidade D é 20. Como é que eu vou poder usar essa formulazinha aqui para determinar que essa é o dobro dessa? Bom, aqui eu estou falando que VB é o dobro de VA, certo? E aí, para fazer isso, eu fiz VB dividido por VA e deu igual a 2. Para fazer isso aqui, eu vou ter que fazer VC dividido por VB e tem que dar igual a 2 também. Se eu dividir 40 dividido por 20, dá igual a 2. Ok? 40 dividido por 20 dá igual a 2. Isso é só para demonstrar para vocês como eu consigo determinar o dobro, a metade, enfim, a relação entre duas coisas, tirando a razão delas. Beleza? Então, aqui questão 1, aqui a alternativa proposição está errada. Proposição 2. Após o puxar da corda, o módulo da velocidade B será o dobro do módulo da velocidade A. Foi o que a gente acabou de falar aqui, né? Velocidade B vai ser o dobro da velocidade A, né? Então, eu vou ter aqui, ó, essa proposição, a proposição correta. Agora, 4, diz aqui, ó. É impossível fazer qualquer afirmação sobre as velocidades das partes do sistema ao se iniciar o movimento. Tudo errado, né? Eu acabei de fazer uma proposição aqui falando que uma velocidade vai ser o dobro da outra, então isso aqui está tudo errado. Após o puxar da corda, as quantidades de movimento no barco, a apresentação, dependência entre si. Aí que tá, ó. Elas apresentação, sim, dependência entre si, ok? Porque quando eu puxo um barco, por exemplo, quando eu puxo os barcos aqui, ó, um está vindo nessa direção, o outro está vindo nessa direção, certo? Então, onde é que está a dependência na quantidade de movimento? Um tem uma quantidade de movimento positiva, o outro tem uma quantidade de movimento negativa. Se a gente considerar aqui um eixo, onde aqui é o zero, e para cá é positivo, para cá é negativo, ok? Então, a proposição 8 está correta. Proposição 16. Ao se iniciar o movimento, a energia cinética de A sempre é igual à energia cinética de B. Não vai ser igual, tá? Porque as velocidades mudam e a energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Ou seja, vamos pensar, por exemplo, aqui, que a velocidade de uma é sempre o dobro da outra. Então, eu tenho aqui que a massa do corpo A, vocês podem ver aqui, a massa do corpo A é 2 vezes a massa do corpo B. Então, vamos fazer aqui, vamos pensar que o corpo A tem uma velocidade, uma massa de... Vamos pensar aqui, a massa 2m,
aqui do corpo A, vezes, e a velocidade aqui eu vou considerar uma velocidade de 3 metros, né? 3 metros por segundo. Então fica 3 ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui eu corto aqui, e aqui, 3 ao quadrado. Fica 3 ao quadrado, 9, eu fico com 9m, ok? Se a energia cinética, se essa proposição fosse verdadeira, eu teria que fazer aqui, ó, m, que é para o corpo B, né, que é só metade da massa, vezes, qual é o dobro da velocidade? Qual é o dobro de 3? O dobro de 3 é 6 ao quadrado, dividido por 2, né? E isso aqui deveria dar igual a isso aqui, deveria dar 9m. Se a gente calcular aqui, a gente vai ver que 6 ao quadrado dá 36, então fica em 36m dividido por 2, 36 dividido por 2 dá 18. Olha só, a velocidade, a energia cinética em B vai ser o dobro de A, beleza? Então, essa daqui, ó, a proposição está errada, tá? Aí aqui ele pede a soma dos dois, a gente vê aqui foi a 2 e a 8 que foram corretas, ok? Então, 2 mais 8, isso aqui dá 10, beleza? Questão 12 respondida, agora vamos para a questão 16. Aqui, questão 16, questão do peixinho. Essa questão aqui ela é muito simples, pessoal, mas é importante a gente tomar alguns passo a passo, tá? Vamos primeiro ler a questão e depois a gente vê o que a gente tem que fazer para resolver ela. Na figura a seguir, o peixe maior de massa m, 5 kg, nada para a direita a uma velocidade v igual a 1 e o peixe menor de massa m igual a 1 kg se aproxima dele a uma velocidade u, né, de 8 metros por segundo para a esquerda. Despreze qualquer efeito de resistência da água após engolir o peixe menor. O peixe maior terá uma velocidade de... Então, a primeira coisa, a gente vai calcular a quantidade de movimento inicial e depois a gente vai calcular a quantidade de movimento final. Por quê? Porque essas quantidades de movimento elas têm que ser iguais, tá? Para considerar esse problema aqui, a gente vai fazer uma linha aqui, ó, assim, ó. E aí vamos falar um zero aqui no meio, e a gente vai falar que tudo que tiver aqui, ó, caminhando para a direita vai ser positivo, tudo que estiver caminhando para a esquerda vai ser negativo. Vocês vão ver como é que isso aqui vai ajudar a gente. Então tá, esse peixe aqui, ele está caminhando para a direita, então ele vai ser positivo. Qual vai ser a quantidade de movimento desse peixe aqui? Vai ser a quantidade de movimento inicial. Vai ser 1 metro por segundo vezes 5. Aí aqui eu vou somar com a quantidade de movimento desse peixe, porque eu estou avaliando a quantidade de movimento do sistema. Esse peixinho aqui, ó, ele tem uma velocidade de 8 metros por segundo e ele tem uma massa de 1, ok? Por que eu estou colocando aqui menos, professor? Porque o menos é porque o peixinho aqui, ó, esse peixinho menor, ele está caminhando para a esquerda. Então, tudo que está caminhando para a esquerda, a gente coloca valor negativo. O que eu vou fazer aqui? Vai ficar 5 menos 8. A quantidade de movimento, então, aqui vai dar igual a 3. Essa quantidade de movimento, a quantidade de movimento inicial, ela vai se conservar após o peixe engolir aqui o outro. Então, olha só o que acontece. Após esse peixe aqui engolir o outro, ele vai ter uma nova massa. Essa nova massa dele vai ser 5 kg mais 1 kg. Vai ser o quê? M mais M minúsculo. E eu vou ter então o quê? Eu vou ter que essa nova massa vai ser 6 kg vezes uma nova velocidade que eu não sei qual que vai dar igual a menos 3, né, professor? Porque 5 menos 8 dá menos 3. Aqui vai dar igual a menos 3. Qual vai ser essa nova velocidade do peixe? O 6 está multiplicando, passa dividindo, então velocidade é igual a menos 3 dividido por 6. A velocidade vai ser igual a menos 0,5. Pessoal, mas como assim velocidade igual a menos 0,5? O que eu falei? O sinal negativo ou positivo aqui dizem respeito à direção, né, ao sentido do movimento. Quando eu tenho sinal positivo, eu estou me dirigindo para a direita, e quando eu tenho sinal negativo, estou me dirigindo para a esquerda. Ou seja, esse peixinho vai andar 0,5 metros por segundo para a esquerda. Ok? Logo, alternativa correta, alternativa A. Beleza?
Por último, porém não menos importante, a gente tem a questão 21. A questão 21 ela fala o seguinte. A questão 21 traz pra gente aqui, ó. Um corpo B da figura, o corpo B da figura tem massa MB igual a 20 kg e pode mover-se sem atrito sobre uma superfície horizontal. Do topo deste, como ilustra a figura, abandona-se um corpo de massa MA 10 kg que, após deslizar sem atrito sobre a superfície ondulada no corpo B, dela se separa, com uma velocidade horizontal v igual a 4 metros por segundo a uma altura h abaixo da posição inicial. Com base nas leis da conservação de energia mecânica e da quantidade de movimento, podemos afirmar que o valor da velocidade final do corpo B e a altura h valem respectivamente. Então, beleza. O que acontece aqui? Eu solto esse corpo daqui e aí ele vai fazer esse trajeto aqui, né? Aí vai fazer isso aqui tudo e vai deslizar para lá. Porém, essa peça aqui, ó, essa peça B, essa rampinha, ela também tá móvel e aqui é sem atrito. Ou seja, no que eu soltar aqui isso aqui e empurrar para cá, toda essa peça B vai se mover para cá. Beleza? Ele pede pra gente aqui a velocidade final do corpo B e a altura, né? Esse H aqui, quanto que vale esse H, né? Então, vamos calcular cada uma dessas coisas aí, pessoal. Deixa eu colocar melhor aqui. Então, vamos calcular cada uma dessas coisas. Primeira velocidade final do corpo, que é bem facinho. Como assim, professor? A velocidade inicial do corpo é facinho. Princípio da conservação de energia. O primeiro corpo, o que é o princípio da conservação de energia? Nesse caso aqui, ó, a mesma quantidade de movimento que o corpo A vai ter, o corpo B vai ter. A quantidade de movimento, então, de A vai ser igual à quantidade de movimento de B. O módulo aqui, né, da quantidade de movimento. Por que o módulo da quantidade de movimento, professor? Porque nesse caso aqui elas vão ter sentidos opostos, tá? Mas eu posso colocar dessa forma aqui. Então, quantidade de movimento em A, quem é? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Massa do corpo A, 10 kg. Velocidade do corpo A, 4 metros por segundo. Qual vai ser a quantidade de movimento do corpo B? Eu não sei a velocidade dele, é o que eu quero descobrir. Mas eu sei que a massa dele é 20 kg e eu vou descobrir essa velocidade. Aqui, fazendo esse produto, eu tenho 40, que é igual a 20, que é igual a 20V. V vai ser igual a 40 dividido por 20, corta, vai ser igual a 2. Então, eu tenho que a velocidade aqui, ó, do bloco B, do corpo B, vai ser igual a 2 metros por segundo. Ok? Agora, pessoal, entra uma questão interessante aqui, que é a seguinte. Ele quer saber agora a altura, quanto que vale a altura aqui, né? E essa altura, para a gente calcular ela, a gente vai ter que usar a formulazinha de energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2, e energia potencial gravitacional, que é igual a massa vezes gravidade vezes altura, certo? Então, o que acontece? A energia potencial gravitacional ela vai ser só uma, porque só tem uma diferença de altura aqui. Então, eu vou ter massa vezes gravidade vezes altura, certo? Entretanto, no momento que eu solto esse bloquinho aqui, eu vou ter duas energias cinéticas. Que energias cinéticas eu vou ter aqui? Eu vou ter do bloquinho aqui que está andando para frente, porém eu vou ter esse bloco B, vou ter tanto o bloco A andando para um lado quanto o bloco B andando para o outro. Então eu tenho que fazer duas energias mecânicas, duas energias cinéticas aqui, perdão, duas energias cinéticas. A energia cinética do bloco A, que vai ser M, massa do bloco A, vezes velocidade do bloco A ao quadrado, dividido por 2, mais massa do bloco B, vezes velocidade do bloco B ao quadrado, dividido por 2. Aqui, como eu tenho aqui uma soma de frações de mesmo denominador, é como se eu tivesse aqui, ó, posso pegar aqui, apagar aqui, né, e deixar só um denominador, para facilitar a nossa vida. E aqui que eu vou fazer, esse 2 está dividindo, passa multiplicando, então eu vou ter 2 mgh é igual massa do corpo A vale 10 kg
Então, se a massa do corpo A vale 10 kg, eu coloco aqui 10 vezes a velocidade do corpo A, a gente sabe que é 4 metros por segundo, tá 4 ao quadrado, mais massa do corpo B é 20, vezes velocidade do corpo B, a gente acabou de calcular 2 ao quadrado, tudo isso, né? Claro, a velocidade do corpo B é 2, e o quadrado é da fórmula. Tudo isso dividido por 2. Opa, perdão. Esse 2 aqui já não tem mais, né? Porque a gente passou ele para o outro lado. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui 2 vezes essa massa aqui. É a massa do corpo A, né? Porque aqui eu estou analisando esse bloquinho. É ele que tem energia potencial gravitacional. Então, a massa do corpo A vale 10 vezes. A gravidade ele não nos dá, mas a gente considera aqui 10 vezes a altura. Tudo isso vai ser igual a 10 vezes 4 ao quadrado, 16, mais 20 vezes 4. Ok? Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Posso fazer aqui bem passo a passo, tá? Bem devagarinho. Eu vou fazer assim, tá? Matemática bem simples, mas eu podia simplificar. Seria até mais fácil, mas enfim. Se eu multiplicar todo mundo aqui, vai dar 10 vezes 10, 100, vezes 2, 200. Então fica 200H é igual a 10 vezes 16, vai dar 160, mais 20 vezes 4 dá 80. Ok? Ou seja, fica 200H é igual a 160 mais 80, vai dar 240. Logo, H vai ser igual a 240 dividido por 200. Corta esses dois zeros, corta esse zero e enviando uma vírgula. Então, H vai ser igual a 2,4 dividido por 2. 2,4 dividido por 2 dá 1,2. Ok? Então, a gente sabe que a velocidade, a gente tinha encontrado aqui, ó. Vou pegar aqui de outra cor. Nossa resposta é 1,2 para a altura. E para a velocidade a gente já tinha encontrado que é 2. 2 metros por segundo e 1,2, a gente encontra essa alternativa aqui na questão, a alternativa D. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado, ok? Não vou corrigir as outras questões, porque, como eu disse, essas questões aqui são as questões que serão pertinentes para vocês estarem realizando a prova, ok? Espero que a lista tenha ajudado. Qualquer dúvida em alguma coisa que vocês queiram tirar alguma dúvida, queiram conversar, é só chamar na escola, beleza? É isso então, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.